Olá, o nosso convidado do Entrevistas de hoje é jornalista, foi repórter desportivo na Globo, fez história no show de esporte na Band, cobriu 4 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo e o seu estilo de texto é uma narrativa apaixonada que marcou o seu nome no jornalismo esportivo. Hoje eu converso com Gilson Ribeiro. Gilson, é um prazer enorme ter você aqui no programa com a gente. Muito obrigada. E aí eu já começo com uma pergunta que, sempre gera curiosidade. Você, com toda essa trajetória que você tem dentro do jornalismo esportivo, Copa do Mundo, Olimpíadas, há quanto tempo você mora aqui em São José dos Campos? Eu moro aqui em São José há 20 anos. Eu estou com 65, vou fazer 65 agora no próximo 30 de dezembro, capricorniano. Uau! Mas a minha vida basicamente se passou em São Paulo. Quer dizer, eu sou oriundo de Bauru, noroeste de São Paulo, do estado de São Paulo. Minha esposa veio bolando novos negócios, ela é advogada. E eu tive uma experiência muito ruim em São Paulo, depois do tanto tempo trabalhando na Globo, 10 anos praticamente, Globo, e 20 na Bandeirantes. Aí eu trabalhava na produtora e eu tive um sequestro, assim, não fiquei em cativeiro, mas foi um sequestro que depois, no final, me bateram muito. Eu fiquei na UTI muito tempo. Foi traumático, né, gente? Foi traumático. Põe traumático nisso. De ficar um tempo até acordando, gritando, etc. e tal. Graças a Deus, um médico fantástico, o Dr. Lobo, deixou com a cara normal, que eu achava que nunca mais voltaria, porque só em filme de aventura, o Mel Gibson e tal, só tem um cortinho aqui. Então, eu fui para São José por isso, basicamente. E aí, você está gostando, faz 20 anos, né? O que mais te... O que você gosta aqui nessa cidade? Olha, eu não sem demagogia, eu não sou demagogo, pode escrever isso. Vamos direto. Eu gosto de tudo. São José é uma cidade fantástica. Primeiro pela área, pela localização geográfica. Localização riquíssima. Que vai para São Paulo 1h30. Um povo me acolheu maravilhosamente. É uma cidade extremamente limpa, zelosa, com cuidado. Tem uma urbanização, me parece, muito bem planejada. E eu estou adorando ali, porque eu me sinto na Vila Madalena, mal comparando. Que bom. Onde eu morava em São Paulo. E é muito bom saber que uma figura como você está aqui na nossa cidade. Por isso que eu me aproveitei disso e falei, vou trazer o Gilson para o Entrevistas. O orgulho é todo meu. Que bom, que bom. Eu até fiquei surpreso, né? Porque BH, minha mulher é mineira de Belo Horizonte, fez 125 anos antes de ontem. E ela falou, não, isso está mentindo. Aí eu falei, não está. É porque São José tem 225. Ela falou, então São José é bem mais velho. Eu falei, é porque os jesuítas vieram para cá. Era o caminho até da colônia, de Dom Pedro, né? Gente, do Império. Do Imperador, eu sei tudo dessas coisas. Porque vieram aqui. Então tem toda a história de São José, é comovente também a minha. É verdade. Eu vou passear no Vicentino Aranha, sempre fico vendo Você tem que ver histórias do meu bairro, que tem mais histórias. Você foi repórter só de bairros. De bairros, rodei todos os bairros da cidade, é muito legal. O que mais você quer saber? Eu quero saber da sua infância em Bauru, que você nasceu em Bauru, né, Gilson? Bauru. Como é que foi a infância lá? Foi uma infância maravilhosa, né, nesse sentido, porque era uma cidade do interior, mas já muito importante, né? Bauru, Tupi-Guarani, quer dizer cesto de frutas, né? E papai era engenheiro, diretor da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que infelizmente a ditadura militar acabou com as estradas de ferro. Mas antes disso, eu quero saber, você, criancinha, o que você gostava de fazer? Básico, né? Quero peão saber. na calçada, peão, pipa e futebol. Né? Futebol. Bola, que tinha o comissário, que era Ponciano, e que ele furava, Mas sempre a tem, gente né? jogava assim, nos terrenos que estavam desocupados, a gente carpia e botava as traves de bambu e ficava jogando, mas era proibido jogar bola. Você era ali, bom de bola? Bom de futebol? Eu fui mais ou menos, assim, eu joguei no Noroeste, joguei, que é o time de lá. Eu só parei de jogar bola porque comecei a usar isso aqui, ó. É porque eu fiquei muito míope. Mas o que eu sei mais ou menos é que você foi um grande leitor, voraz.
Ah, isso sim, um dos motivos com que eu me tenha levado, talvez, ao jornalismo. Então, eu era meio CDF em todas as matérias. Que legal. A minha dificuldade maior era matemática. E papai era engenheiro civil. Papai sabia tudo, ele calculava de cabeça tudo, parecia o Einstein. E chique, minha irmã, a Jussara Viva, está em Bauru ainda, ela também fez matemática. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia fazer. Aí eu fui evoluindo. Mas o seu pai, ele se incentivava muito a leitura, ele ia dar né, aula, só que ele só dava da croque em mim. Eu também aí levava. Eu ficava mais trauma ainda. E quando chegou naquela fase mesmo, claro, na matemática básica, né? Mas quando chegou em álgebra, essas coisas... não. Vamos pular essa parte. Vamos pular. Mas assim, a leitura, né, Gilson? Você lia, com 7 anos, você lia Monteiro Lobato. E era muito legal na época, porque existiam os camelôs de literatura, que vendiam a Barça, batendo... Está me entendendo? Mundo da criança. E batia, o papai comprava tudo. Então, meus pais foram grandes, mamãe é professora, foram sempre incentivadores da leitura. Certo. Então, eu com 8 anos de idade, já tinha lido Monteiro Lobato inteiro. Olha só. Isso me despertou muito interesse nas letras, a gramática, etc. Gilson, e eu queria saber, assim, essa questão que seu pai viveu na época da ditadura militar, em 64, mais esse período que ele ficou desaparecido, esse acontecimento te motivou a fazer jornalismo? Olha, na verdade, naquele momento não. O papai era muito amigo do Leonel Brizola, que também, como ele, era engenheiro, né? E ainda que o Brizola fosse do Sul, mas eles se conheceram justamente nesse setor da engenharia quando o papai ia para o Rio. Certo. Então, o Brizola chegou para Bauru para fazer as campanhas dele, e o Brizola editava um jornal. E o papai era o agente desse jornal, foi um dos motivos. Isso me despertou pela primeira vez a curiosidade do papel impresso ser divulgado, divulgar as ideias, as informações, né? Exatamente. Isso junto com as minhas leituras. Só que eu era muito menino. Quando chegou em 1968, que regrudeceu, né, o Brasil, com o ato institucional número 5, eu fico com tanta raiva isso aí que eu até engasgo. Mas, com as 5 e 477 para os estudantes, e aquela transição maluca, porque Costa e Silva morreu, primeiro foi o Castelo Branco, que tinha, não vou dar aula de história aqui, ele queria voltar ao Brasil numa unidade democrática. Aí veio o Costa e Silva e tal, e o papai começou a ficar muito irritado com isso. Como eu falei, a mamãe ficava muito preocupada ouvindo pelo rádio, e ficava muito preocupada com o papai. Mas era professora, ela né? Ficava rezando, não se mete nisso e tal. E tudo isso ficava o menino, né, antenado ali. E já gostava muito de música. Eu acho que não por essa ordem. Minhas grandes paixões da minha vida seriam literatura, cinema, teatro, né? Literatura, cinema, teatro, música e esporte. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente Meu Deus, só coisa ordem. boa, né, gente? E eu também comecei, muito menino, ver pela televisão festivais que passavam branco e preto, alguns na Record, que pegava em Bauru. Eu assistia muita televisão, era um sacrifício para mandar eu dormir. E tinha a sessão Coruja na TV Excelsior, não era Globo, era Excelsior. Tinha a TV Bauru. E aí, vai dormir, Gilcinho, falavam para mim. Eu falava, ainda não. Aí eu adorava ver o Roquete Pinto, que era com o Blota Júnior. É verdade, histórico. Adorava ver Quem Tem Medo da Verdade, que o Silvio Luiz era jurado. Então, esses programas na época, que mesmo os festivais de canção, Jair Rodrigues cantando Disparada, Caetano Veloso aparecendo. Olha as com o referências, tropicalismo. né, Gilson? Eu mesmo menino, aquilo era para mim uma loucura. Tá para tentar entender o que o papai queria de volta, que era a democracia. O papai lutava contra, e eu notava essa ponte que ele fazia, que ele falava, olha, o Caetano, Sara, vem ver, o Jair Rodrigues cantando Disparada, do Vandré, né? Então essas coisas também começaram a me motivar culturalmente para um dia chegar no jornalismo. E o esporte, né, que eu adorava ver Walter Abraão, Geraldo Bretas, nomes que talvez você não saiba quem são, Eli Coimbra. Então, mas muitos podem lembrar aqui, que foram os primeiros mestres na Tupi, chama Tupi nos esportes. Aí eu saía da escola correndo, mas voando, para
para assistir o programa, né? Que dava de prêmio bolas, drible, a bola chamava bolas, drible. E tudo isso foi, né, um acúmulo de coisas. Vai juntando e aí chega uma hora que... um campinho de futebol, e eu, como eu disse, sempre lendo, né? E aí, Gilson, essa questão ainda, né? Você é um jornalista daqueles, eu ia falar outra coisa. E aí isso ainda gera, ainda estou aqui com a minha listinha de curiosidades, né? Quando você falou, vou fazer jornalismo em 77, sua mãe? Ela enlouqueceu. Não só ela, como diretor do cursinho, que tirou minha bolsa, que achava que eu ia fazer ITA, né? Que eu não sei nada de matemática, porque era assim, mas na verdade eu pensava muito em fazer medicina, mas porque eu adorava, já começava, aí eu já estava com, sei lá, já era adolescente para, né? Eu era segundo colegial e cursinho juntos. E, inclusive, nessa época, em 77, quando você entrou na faculdade, era PUC Campinas, né? PUC Campinas. PUC Mas Campinas. Anteriormente, eu estava no cursinho fazendo com o segundo colegial juntos, sabe, entendendo? Aí eu fazia teatro, montamos um grupo de teatro. Eu começava a fazer o jornalzinho também no mural da escola. Olha, tá vendo? Já está na veia. Chamava Vagalume. Acabei que eu falei, olha, escolhi o jornalismo. Aí mamãe enlouqueceu. Ela ficou preocupada, né? Só papai deu força. Ai, seu pai, meu Deus. Antes de sumir, porque ele sumiu de novo. Aí você voltou para Bauru, ficou lá um tempo, mas o negócio voltou à tona e você prestou vestibular de novo. Não tinha internet, aí eu prestei vestibular, passei. E aí você passou na Casper Libero. Que era a maior faculdade da América Latina. Pois ali onde é o prédio da Gazeta. Ainda é lá, muitos, né? Grande parte de jornalistas. Lá e da ECA, né? Da USP, bem né? importante. Da escola de... Mas me conta uma coisa, Gilson, com quem você estudou lá na Casper Libero? Quem que eram os seus colegas? Quando eu cheguei na classe, eu até fiquei surpreso. Porque tinha a obrigatoriedade de ter diploma na época, né? Então, essa lei. Então, mas tinha que ter, só não estudava aqueles que já estavam, digamos assim, acho que eram 20 anos, exercendo a profissão. Tá. Quem não tinha 20 anos de profissão, tinha que ter o diploma. Era obrigatório. Então, eu cheguei na classe e vi, por exemplo, Celso Freitas, que eu sentei ao lado, que era um mala. Não, depois, a vida dá voltas, assim, né? Coitadinho. Depois eu fui trabalhar com ele na Globo. Então, não fala assim. Ele já era da Globo. Então, ele já era da Globo, e a Globo tinha muito preconceito, falando que ela servia à ditadura militar. Olha como as coisas mudam. E era o ópio do povo, chamava a Globo. Os estudantes e tal. Então, lá também tinha o doutor Osmar de Oliveira, que era médico, que depois foi narrador comigo, na Globo também, depois na Band. Tinha o Gilberto de Mestai, os maiores estudiosos de jornalismo urbano e de tudo, político, que foi do Conselho Editorial da Folha. Enfim, tinha... Mas eles eram todos estudantes ali, né? Tinha tantos. Assim, o Matina Suzuki Júnior, que foi diretor da Folha, hoje é diretor da UOL. Imagina estudar com todo esse pessoal. Na editora do Roberto Schweitz, da Companhia das Letras. E quando eu já estava, acho que no terceiro ano, ligaram para o Antônio Carlos. Eu já estava preocupado, que eu já estava no bico para me formar no próximo ano, ou no quarto. Era o terceiro. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Trabalhar nesses jornaizinhos, papai sumido, mamãe sem uma perdida, grana, né? Porque o papai tinha deixado uma graninha lá, ela tinha umas joias lá que ela vendia. E aí, eu falei, meu Deus do céu. E sem saber, né, se vai voltar, quando vai voltar. Fazendo matemática, trabalhando no Banco Itaú. E aí, eu falei, meu Deus do céu. E aí, de repente, chegou a notícia e falou assim, o meu cunhado, casado com a Silvia, que era irmã do Antônio Carlos, ele me ligou e falou que estão abrindo vaga na Globo para jornalista esportivo. Eu não detesto esporte, para começar, ele tremendo. Vamos beber, eu falei. Eu não vou trabalhar para a ditadura, para fascista do Roberto Marinho. Eu falei, eu trabalho já. Mas não é porque é Globo, estou precisando. Aí eu peguei o Avenida Circular, que é um busanga que circula da Barão de Limeira, sob a Consolação. E fui cair lá na Globo, larguei a aula, né? E era 10 da manhã, eu cheguei lá, eu tenho o crachá de visitante. Você tem? Eu guardei até hoje. Você pegou? Eu peguei na minha... Que legal. Um baú de ossos. Deve ser bem interessante esse baú aí. E aí eu fiz a entrevista entre os 30 lá,
e fomos admitidos, eu e o Roberto Cabrini. Nos Gente, avisaram essa história uma semana ótima. depois. É verdade. Aí eu cheguei... E o Cabrini tinha uns 17 anos. 17 anos. Olha, novíssimo. Cabrini de Piracicaba e eu de Bauru. Você tinha uns 17, ele uns 23. Eu 23, eu 24. Nossa. Quando eu fui com... O Cabrini me levou na padaria, eu tenho o cartão dele até hoje, escrito A Voz de Piracicaba. Ele trabalhava numa rádio lá com o Paulo Marcum, né? E o Paulo Marcum que indicou ele. Só sei que chegou na padaria, ele falou assim, eu quero um suco, aquele jeito do Cabrini. Por gentileza, um suco de laranja, que nós acabamos de ser contratados pela Globo. E você? Eu falei, eu quero um conhaque mesmo. A diferença. Nossa. Gilson, vamos chamar o comercial, porque na volta a gente vai falar como foi o trabalho do Gilson na Globo. Não saia daí que a gente já volta. Voltando com Gilson Ribeiro. Andiamovia. Ai, adoro. E aí tem uma coisa que, assim, Gilson, a gente estava falando da faculdade, você entrou na Globo, e nesse período você teve contato com o pessoal de revistas, mais voltado ao jornalismo literário, e vou te explicar a questão. A questão é assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho, os seus textos, suas narrações, e o seu estilo sempre me foi muito parecido com um escritor que eu tenho, tipo, ele no meu coração, assim, que é o João Antônio. João Antônio foi o escritor que escreveu Malagueta, Perus e Bacanaço. Ele trabalhou na revista Realidade, então ele era desse boom do novo jornalismo, né? Tantos como outros, né, que você já citou, Sérgio de Souza, o Miltaim. O Miltaim, inclusive, escreveu a biografia do João Antônio, né? Sim. É isso mesmo, tá certo dizer que o seu texto, a sua narrativa tem essa influência do novo jornalismo? Bastante. Tanto desse pessoal, a vida, como eu falo, rapidamente, vou tentar sintetizar aqui, a vida as voltas, né? As suas voltas. E então, quando eu estava ainda sem emprego, ainda batalhando, pegando buzanga para ir trabalhar, eles estavam ainda em Liberdade, essa turma que veio da revista Realidade, que era do Tivita. Foi uma coisa estupenda da Abril na Cultural, época, era né? da Abril, né? Que infelizmente teve essa crise, mas na época a Abril mandava em tudo, assim. Eram vários segmentos, intervalos sobre televisão, e a revista Realidade era uma revista documentário. Muito baseada em grandes revistas de reportagens, assim. Por exemplo, o Zé Hamilton Ribeiro, que está vivo e fez, inclusive, Globo Rural, ele perdeu uma perna no Vietnã, porque ele foi fazer a matéria lá mesmo, e ele pisou numa bomba. O Zé Hamilton também é meu amigo, era Zé Hamilton, muito novinho, começou muito novo, com 23, mas era um gênio. Os maiores escritores que eu vi, esse me influenciou bastante na correção. O Hamilton, chama Raf, Hamilton Almeida Filho. Tinha o Dácio Litrini, vivo, diretor da Gazeta. Tinha o Zé Trajano, mais novo também, só que já era mais lá do Rio de Janeiro, como sucursal. Mas esse tipo de... E tinha o que foi diretor da Globo, Luiz Fernando Mercadante, que foi diretor-geral, que era mais... que era um trabalhador braçal do jornalismo, que era o Voile Guimarães, o Guima, né? Também vivo, que eu encontrei recentemente, infelizmente, no velório do Juarez Soares, que é daqui de São José. Recentemente, 2 anos. Então, eu ia nessas revistas e falava, posso ajudar? É aquela coisa que quem gosta do que faz, né? Ei, meu nome é Gilson Ribeiro, eu estou na Casper Libero, eu estou estudando para ser jornalista. Porra, aqui não vai dar certo. E na época era um bando de louco, né? Era bem underground, chamava. E vieram também de setores da contracultura. E eu gostava muito de ler já também Guitalese, Norman Mailer, que era Capote, Truman Capote, né? Que era um chamado New Jornalismo, New Journalism, né? Que era o novo jornalismo, que era uma mistura entre ficção e jornalismo. E, claro, eu sempre lendo também, e eu gostava muito de ler poesias. Então, eu li tudo de Vinícius de Moraes, Drummond, acho que eu sei decor, até se fazesse um teatro, Ferreira Goulart. E isso tudo engrandece João o texto, Cabral de Melo né? Neto. Então, tudo isso foi um monte de composição, foi sedimentando, né? Como se fosse erguendo uma parede mágica, né? E aí foi que eu
lendo muito, eu comecei a tentar burilar o meu próprio texto. Eu não imaginava. E foi muito legal o desafio, porque eu imaginava escrevendo assim, torridamente, para revistas impressas. E aí acabei na TV, que naquela época eram 2, 3 minutos que você tinha no jornal. E não podia errar, porque ainda era câmera de rolo. Para fazer a matéria, você tinha 200 pés de filme, o que daria uns 8, 10 minutos no total. Mas a matéria que ia para o ar tinha que ter 2 minutos. E aí eu cheguei lá, na Globo, eu comecei a ver as pessoas que eu conheci anteriormente. Paulo Patarra, dirigindo o Jornal da Globo, o Mercadante, diretor. Eu falei, gente, são eles de novo. Eu colei neles, que era o meu sonho, né? E eles foram burilando também meu texto ali, porque as laudas eram assim. E quem criou a lauda da televisão foi o Paulo Patarra, esse que trabalhou. E que você batia, então era 2 segundos por linha. Então você contava o texto em off. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 20 segundos de texto. E o resto era cabeça, passagem, abertura, que era... E o esporte, eu fui fazer o vestiário, né? Que na época abriu o vestiário, você entrava, o cara no banho... Porque aí, voltando, né? Você passou no teste, foi para o esporte na TV Sim, Globo e... entrei, exatamente. E só entrava a minha mão para fazer o Globo Esporte. Nossa. Né? Eu usava uma pulseira. Eu não contei para ninguém, para mamãe. Né? Papai não dava para contar, que ele não tinha aparecido. E mamãe, não contei que ela estava desesperada no bico do corvo ali. E aí eu falei, meu Deus. Eu não posso contar, porque eu não estava ainda em carteira. Eu fui contratado, mas não em carteira. Então eu ganhava um dinheirinho já, mas só minha mão aparecia. Eu estava proibido ainda de entrar. Era o Raul Quadros no Rio e tal. E nem o Cabrini. O Cabrini não parecia de jeito nenhum. Gente, o Cabrini. E aí minha namorada lá em Bauru, a Cristina, que é minha amiga até hoje, ela que descobriu pela pulseira. Ele é ele. Mas não contou para a mamãe. Que fazia assim? Porque ele não podia nem contraplano. Legal. Né? Primeiro, aí começou a entrar minha voz também, aos poucos. Aí, rapidamente, essa história é muito engraçada. Até que um dia, Juarez Soares some. E eu ficava na redação do lado do pau. Né? Calma aí. Por que essa risada assim? maliciosa para mim? Não ri do lado nada. do pau da redação, era um lugar que ficava todos os jornais do Brasil inteiro. Você puxava e lia ali. Todos. E aí eu pegava ali, lia o Jornal do Brasil, lia o Globo, lia a Folha, o Estado, o Jornal de Goiânia, fazendo hora para ver se dava uma chance para me sair para uma matéria, né, para entrar minha mão no Globo Esporte. Os outros jornais nem pensar, nem pensar. E aí era para o Jornal Nacional, era o Juarez, claro, o oficial, era uma tarde de sábado. E um brasileiro chamado Diógenes Pacheco tinha ganhado o título dos meio-médios de boxe. De boxe. O título sul-americano. Ia chegar no aeroporto cedinho de Guarulhos. Eu lá, o Juarez, ia chegar às 11 da manhã, eu já estava lá lendo o jornal. Porque eu ficava lá, vão ter que me chamar uma hora. Aí, nada do Juarez, meio-dia, 1 da tarde. Ixi. Eu fui almoçar, voltei, nada do Juarez. E estava o Bottini, chefe de reportagem, a Maria Helena, e eu olhando aí o Bottini que falou, aí entrou o Voile, esse Voile. Cadê o Juarez? Eu falei, não tem. Nós vamos fazer a matéria é para o Rio, está no espelho do Rio. O Rio está pedindo, temos que gerar essa matéria de qualquer jeito. Aí eu falei, tem Eng aí? Temos câmera. Eng era eletrônico já, não era filme. Aí ele falou, tem, só não tem repórter. Aí o Bottini, tem um menino lá. Aí eu falei, fui. Aí eu entrei no carro, os caras, sejam bem-vindos, Foca. A galera já experiente, o câmera, operador, era o operador de áudio, operador de mal eles de sabiam, som, né? Aí eu entrei lá e o cara morava, porque o cara já tinha chegado, já tinha ido para casa, e eu tinha poucos minutos para fazer isso, para trazer, para dar tempo de editar e gerar. Na verdade, não era nem Eng, lembrei, era na Moviola mesmo, era filme. Porque tinha um negócio de... Aí entrei no carro, o motorista já pega 23 de maio, uma parte de contramão. Bom, 23 de maio de contramão, eu falei, esse cara tá louco. Aí eu fiz a passagem, encerramento, tudo, os conformes. E voltei para a redação, ele escreveu o off, não confia em mim, para mim ler minha voz. E aí eu subi lá onde era desse tamanho, um cubículo, menor que aqui. Essa parte que lá, aqui é grande, mas eu estou falando menor da nossa partezinha aqui. Para gravar o off. 5 pessoas. Aí, de repente, eu fiquei lá, dancei. Aí escutei o telefone tocar, manda o Gilzinho para cá. Falei, estou demitido, antes de ser admitido. Nossa. Ele falou, tá muito bom.
botei abertura, encerramento, sua cara, eu abria, eu fechava. E aí foi uma das primeiras... Eu liguei para a mamãe, chorando. Não podia ligar, tinha que pagar. A telefonista Isabel era minha amiga, ela fez o interurbano para mim. Mãe, liga Jornal Nacional. Minha mãe falava, eu não gosto, só tem tragédia. Liga o Jornal Nacional, mãe, por favor. Aí aí eu liguei de novo, nossa. Ela chorava copiosamente. E essa foi a sua estreia, então, no Jornal Nacional. Aí foi minha... Aí eu roubei o filme, tem em casa. Tem que ter roubado mesmo. Confessei depois. Aí, depois que revelaram tudo, tem a matéria inteirinha, dá para ver assim, né? Você estica, né? Vê o fotograma. E aí... Eu liguei a TV Jornal Nacional, mas eu pensava, não vai entrar, não vai dar sorte. Porque vai saber, né, na hora. De repente, Cid Moreira, chegou hoje São Paulo, campeão, papá, vamos para a matéria com o Gilson Ribeiro. Eu falei, estou contratado. Meu Deus! Aí eu falei, falou meu nome? Aí não. Falei, vamos agora com o repórter Gilson Ribeiro. Aí eu falei, o Cid, eu falei, meu Deus do céu. Aí, segunda-feira, já estava no departamento pessoal, assinando tudo. Agora vai. E a mamãe ficou feliz, né? Puxa vida, a mamãe foi um momentos mais felizes da vida dela, pro filho, Eu acredito. E teve algum perrengue, assim, no sentido de ter uma história que você salvou o Globo Esporte uma época, que você teve que mandar os filmes através de um outro passageiro? Claro, mas isso aí já foi minha primeira viagem internacional. Ai, que chique. Essa foi a primeira, porque é o seguinte, aí eu fui chamado para o Rio de Janeiro para ser o repórter que ia para os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico. Nossa. Em 1979. Eu nunca tinha pego... Foi a primeira viagem internacional. O primeiro avião que eu peguei foi para ir para o Rio, para conhecer o pessoal do Rio de Janeiro, no dia da viagem. Onde eu conheci o Armando Nogueira, que um mestre, o Armando, né? Esse me influenciou bastante no texto. Esse sim, porque é poesia e literatura. O Armando era o diretor da Globo na época, geral, não só de esportes. De esportes era o Ciro. Aí trabalhava Michel Lohans, era só craque, né, no Globo Esporte. E aí eu cheguei com minha malinha lá, que eu ia embarcar à noite, e no avião já, a primeira vez que eu tinha andado de avião, um Electra, só que eu tomei um Bells que servia lá atrás, podia fumar. Aí eu fumei um Marlboro, bebi Bells. Cheguei no Rio, até no cinema, né? Tinha acabado o Globo Esporte quando eu cheguei. Os caras olharam para mim assim, e eu vi um sacana lá. Eu fui todo bonito, só com aquelas botas de caipira, né? Eu com aquelas botas de hippie. Depois, country, né? Botar mosquito na parede e tal, que falam. E barata na parede. Barata. Aí eu fui ali, os caras me olharam, todo mundo de bermuda, parecia havaiano, né? Trabalhando aquele calor no Rio. E aí eu tive que sair para comprar roupa com a Márcia Mendes, que fazia o jornal Hoje, uma ícone lindíssima, de cabelinho curto. Que legal. E aí eu cheguei, os olharam para mim, de que planeta esse cara veio? Fala, juro. Nem te conto. Eu não respondi com a Elza Soares, que respondeu do Planeta Fome, seria mentira. Ela respondeu para o Ari Lobo, né? Eu respondi, de planeta não, vim de Bauru, por isso que eu estou assim, porque era uma roupa... Normal, Aí nós fomos comprar um uniforme, só foi para Porto Rico como repórter, para cobrir os Jogos Pan-Americanos inteiro. E escolheram também uma câmera, e de filme, mas com 10 mil pés de filme, 20 mil. E carregar tudo aquilo. Eu estou quieto na minha. Quando eu desembarquei em Porto Rico, já era de dia, e estavam os independentistas tentando a separação de Porto Rico dos Estados Unidos e fazendo terrorismo, soltavam bomba. Primeira coisa que eu cheguei, fui para o hotel, no Holiday Inn, deixei minhas coisas e estourou uma bomba na praça. E eu já corri com o câmera, que era o Zé, que faleceu, o Zé Ricardo, e ele... Grava, eu já fiz, estourou uma bomba aqui, começando os jogos e tal. A delegação, chegando as delegações, né? E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu saí no veneno para fazer. Aí depois eu fui para a Vila Olímpica, eu fiz a Paulinha na viagem, ficou minha tretinha. Tenho até foto eu com ela naquela máquina. Que legal. Né? Jogava Paulo e Hortência, Vânia e tal. No vôlei, estava começando o Xandó, começando o Bernardinho, toda essa geração, o William, evidente, Renan. E aí você todo com esse material, né, e eu todo esse material. Porque ia ter o Globo Esporte. E ia ser inteirinho dos Jogos Pan-Americanos. E era via satélite, não é uma coisa assim que tinha que... inteirinho dos Jogos Pan-Americanos. Eu estava meio pedido pelo Ciro, porque o Toninho, nós atrasamos para chegar no aeroporto, então teve que o Luciano do Vale com o Ciro seguraram o avião para a gente. E ele falou, você começando agora, já chega atrasado?
Eu falei, não fui eu estava com o Toninho, que era o chefe, editor-chefe. Só foi ele de editor-chefe, para editar as matérias. Aí eu falei, então, quando você voltar para o Brasil, eu vou pensar se você vai demitido de novo. Mal entrou. Aí eu chorei copiosamente de novo. Aí eu falei, tá bom, mas eu fiz toda a matéria. Mas você resolveu a Quando eu voltei para a redação, eu falei, o que aconteceu? Não dá, descobrimos que... Olha a falha até do Armando Nogueira. Descobrimos que não dá para revelar os filmes aqui em Porto Rico e não dá para passar pelo satélite. Ia perder todo o material. Todo. Em filme, não dá para passar pelo satélite. Não dá para fazer sem ser eletrônico. Que revelar. Eu falei, e aí? E aí que não acabamos, nós estamos... Não é você que está demitido. Todo mundo está demitido. Nossa, aí, porque os anunciantes... E eu fiquei desesperado, nem pensando mais na Globo, pensando em mim. Aí eu falei, não. Aí eu falei, posso tentar? Cala a boca. Posso tentar? Cala a boca. Aí eu falei, eu posso ir para o aeroporto? Você não fala nem espanhol. Eu falo portunhol um pouco. Aí eu fui. Aí cheguei e pedi, pelo amor de Deus, expliquei a situação, mostrei o crachá do Rio e o meu do Pan-Americano. Da Pan-Americana. E a moça falou, posso pegar o microfone? Por favor, alguém vai para Rio de Janeiro agora? Ele vuelo, e pá. E aí me aparece um maestro. E eu com a caixa cheia, que é lacra, a lata, né? Um monte de lata, lacrada, né? Nossa. Aí eu falei, pode levar para o Rio? Ele falou, mas tem cocaína aí? Eu falei, não, cocaína vem de lá, não vai daqui para lá. Só os filmes mesmo. Por favor, maestro. Ele ia dar uma orquestra sinfônica no Rio de Janeiro, ele estava indo para o Rio. Nossa, olha que e sorte. Aí ele falou, vou levar para você. Que horas chega o avião? Lá no Rio, vai chegar às 6h30. Aí ligaram na caixa de sapato, alô, Rio, vai chegar o maestro cheio. Aí revelaram, quando não dava para ver o vídeo, dava para escutar minha voz. Aí o Globo Esporte, o Fernando chamava, era eu e o Fernando. Só vocês, aí, né? Quando acabou o Ciro, parecia o porquinho, o Baby, quando ele faz tudo. Não sei se você viu esse filme. E quando eu encostei na redação, o Ciro chegou e falou, valeu, porco. Não falou porco, valeu, Gilson. Falei, tá Mas bom. você praticamente salvou, né? Eu acho que sim. Nossa. Gilson, eu vou chamar o comercial para a gente voltar com as histórias da Band. Então, tá bom. Até já já. De volta com Gilson Ribeiro, nosso jornalista, escritor, repórter. E lá em 1983, o Luciano do Vale criou o Show do Esporte na Band. E eu sei que você chegou a recusar esse convite, né, Gilson? Foi. Conta essa história. Primeiro, eu estou adorando o papo. Estou até falando demais, eu peço perdão para vocês todos assim. Esse convite não é que eu recusei para a Band, eu recusei, na verdade, para a Record. Porque eu estava na Globo e foi num momento que eu estava realmente... Boa época, né? Eu estava na Globo, eu estava muito bem. Depois, quando ele foi para a Band, ele criou um projeto, Show de Esporte, que era domingo... foi revolucionário, exato, né? Que era domingo das 11 da manhã às 20 horas. Era o dia inteiro. E ninguém tinha visto isso. Que tinha sinuca, né, do chapéu, tinha basquete, vôlei, NBA, Fórmula Indy. Ele foi comprando tudo. A Globo começou a assustar. Enfim, aí ele me chamou. Ele começava a mandar amigos meus, como Trajano. Esse vai trabalhar lá. Ok, vai trabalhar aqui também. Ok, vai trabalhar aqui. Você tá Mas ligando? Isso foi legal para você também, né, Gilson? Me ofereceram também, que me ofereceram 4 vezes mais que eu ganhava na Globo. Aí isso foi em 83, acho que você entrou em 84. 84, já nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né? Olha isso. E 84. E aí teve Jogos Olímpicos em seguida, no meio do ano, né? Aí desandou para o bem, né? Quer dizer, aí muito trabalho, né? Muito trabalho. Sim, Show de Esporte era muito trabalho. Eu também fazia reportagem de tudo. Lá começou o futebol feminino, né? Com o Isis Pop e o Radar. Que coincidência, a minha esposa foi presidenta do Isis. E eu cheguei a entrevistá-la, nunca imaginava. Olha só, que legal. Ela era modelo também. O pai dela era um visionário, então ele fazia de tudo. Que o Dr. bacana. Nilton de Castro Ribeiro. E aí eu fazia de tudo também, era basquete, era vôlei, aí fazia matérias, aí eu era repórter especial, que fui contratado para ter aquele salário. E aí eu fazia matérias especiais de Show de Esporte. Era matérias de 1 hora, não era matéria de 15 minutos. 1 hora com 4 blocos. Certo. Né? E eu tinha que passava a madrugada editando, né? Eu imagino. Então pegava um uísque, não podia fazer isso, mas eles deixavam, que era o Gilson. Aí eu cobri a Copa de 86, chegou 86, né? Copa do México, eu cobri o Brasil, né? Que é aquele timaço ainda
que veio de 82, Sócrates, Casagrande, Zico. Nossa, nem me fala. Falcão, no banco. Né? E aí, infelizmente, perdemos para a França. Né? E aí, só que a Bandeirantes também me possibilitou, não, a Globo me deu a régua e o compasso. Certo. Certo? A Bandeirantes me deu o caderno, né? E me deu folhas suficientes, uma forma metafórica, para escrever a minha história de uma maneira mais consistente. E também aprendizado maior. Porque na Bandeirantes eu fui como editor-chefe do Esporte Total também. Nossa. Então a primeira foi isso, eu fui editor-chefe, voltei a apresentar, lá já tinha apresentado o Globo Esporte, mas também eu editava as minhas matérias e tinha total liberdade para minhas pautas. Isso fez que a Globo não tinha. Hoje, como você faria um texto ou uma sinopse dessa Copa do Mundo de 2022? Hoje eu não teria nem paciência para aguentar esse bando de jogadores fantásticos, mas naquela época eu chamava, Magrelo, só Zico. Eu ia na casa do Zico. Hoje chama um, o cara não veio. Aí tem que fazer naquele quadro. É um por dia. E outra coisa, correr feito um louco para lá e para cá, subir aqui bancada. Eu não conseguiria mais, eu ia ficar irritado com o meu próprio trabalho, como um lateral gordo, que sobe e não consegue voltar. Só que eu seria um velho magro, que ia para lá e para... A não ser que me botasse no estúdio, que, como eu falei, entrevista tudo bem, mas eu só ficar trabalhando dentro do estúdio o dia inteiro. E você está bem tranquilo, eu gosto de rua, né? eu gosto de... Então, esse aspecto também. Mas, no final, eu pensei em fazer um texto. Eu cheguei a fazer. Cheguei. Mas eu fiquei tão puto. Desculpe. Foi. Não. Eu, no final, voltando à sua pergunta em relação a Copa última, eu cheguei a pensar em fazer uma crônica da derrota, né? Mas eu prefiro sempre fazer as coisas mais bonitas quando é mais para cima, né? Já fiz a de 86, foi derrota, mas era uma outra situação. E eu cheguei até a fazer, mas eu estava tão bravo com a situação e que eu falei, não vou escrever nada, porque eu tinha um show do Roberto Carlos na sexta-feira para ir, aqui em São José. Chorei copiosamente. Nossa, eu choro, adoro o Roberto, quase me vesti. Mas, Gilson, imagina uma Copa entre Argentina e Marrocos. Agora, se quiser minha opinião... muita gente me perguntou por quê, porque a prova... Na verdade, vamos falar sobre futebol, rapidamente, sobre essa Copa do Mundo. Vai, porque eu tenho umas duas perguntas antes de a gente na verdade, o Brasil não jogou mal, não fez uma boa Copa, mas, na verdade, o Brasil não evoluiu mesmo. Isso eu adoro o Adenor, chamado Tite. Eu adoro o Adenor, eu até conheci ele bem, fui amigo dele. Ele trabalhou no Corinthians de uma forma maravilhosa, mas ele ficou aquela amizade também, igual a família Filipão, agora a família Tite, e sem comando, na verdade. Não tinha ninguém dentro do campo falar, volta! E tem que falar palavrão nessa hora. Volta! Você imagina que fala. Pô, e tem que ninguém apontar o dedo, para ali, para aqui. Até o Messi, num jogo da Argentina, peitou o juiz, peitou o outro. O verdade, Messi ele viu ele bem... Não é marrento. Então, faltou isso. O Neymar, que é um grande jogador, com uma função, mostrando que não é mais dependia dele, mas passando muito em vez de fazer jogada individual. Quando ele fez, ele marcou aquele golaço que mostrou que o Neymar é terrível. Agora, não pode levar um gol de contra-ataque. Não pode levar o gol que levou, com o jogo na mão. Se bem, e a Argentina ontem humilhou o Brasil. Aí você falou, não, ontem que eu digo em relação ao que eu estou falando no dia da entrevista. Porque se fosse o jogo com ontem, com o Brasil... Eu tenho essa mais opinião, essa opinião ainda. No jogo da Argentina e Croácia, independente do título ou não, humilhou o Brasil também, porque mostrou como o Brasil tinha que jogar e não jogou. Nossa, é verdade. E, Gilson, agora você, nessa época mais tranquila, né? Você falou que você assiduamente escreve no Facebook, faz bastante texto, está numa época mais tranquila. E assim, você é dono de um jornalismo tão arrojado, descolado, com textos, né, empolgantes e cheios de emoção. Como é que é passar isso para as redes sociais? Eu tenho... Tem a mesma... Como é que é? Veja bem, já me perguntaram até isso. Agora, minha filha, muitas pessoas querem que eu faça tal podcast, né? E eu deixei de evoluir um pouco, eu confesso. É um erro crasso meu, de não acompanhar essa tecnologia toda.
eu não digo só em comunicação. O celular eu mexo um pouquinho, o básico. Agora, eu comecei no Facebook sem querer, por causa de um jornalista aniversariante, eu não gostava também. Dançou. Eu não gostava. E isso quando foi criado, eu não sabia o que era. Então, era muito curioso, por quê? Eu morava na Urbanova ainda, tinha o Cafofo do Osama, que me chamavam assim, brincando que eu ficava isolado lá. Tinha um sofá. Eu tenho ainda, na minha coleção, 450 discos de vinil, todos em bom estado. Eu tenho 6.444 CDs. E eu tenho uma sala só para isso. E gibis eu tenho todos. E livros eu tenho, não está dando mais, né? Enfim, eu ficava lá no meu cafofo. E aí eu me empolguei. E tem um jornalista, que era da revista Carta Capital, ele é conhecido também. E começaram a me pedir. Quando eu ganhei, juro por Deus, aí eu vejo o inglês no dia seguinte, no meu computador, está até defasado, já mandei embora, ficou travando. Eu vi ali, parabéns em inglês. Da época, o Facebook sendo criado, o Mark lá, não sei o quê. Você está em terceiro lugar até agora do número de pessoas que receberam convites de amizade depois que se inscreveu, depois... primeiro um canadense, não sei o quê, você é o terceiro. Porque quando eu abri lá, tinha 500 pessoas, Nossa. Eu não sabia que era isso. E quando eu comecei a ler, eram amigos que eu não via há muito tempo, jornalistas, atores, e eu fui aceitando, né? E aí eu comecei a escrever, me empolguei e comecei a escrever mas é muito bom, textos grandes, mas veja bem, naquela época eram uns quadradinhos, e eu não sabia que invertia. Ou seja, eu ia escrevendo, o fim... era o começo do texto. As pessoas começavam a ler o texto do quadradinho pelo fim. Aí esse jornalista famoso me escreveu, Gilson, eu não consigo te ler, eu quebra-cabeça. Aí eu falei, não. Aí eu escrevi para... Acredite quem quiser. Eu escrevi para o Facebook, achei um absurdo isso aí, porque não aceitavam mais, parecia um tipo de um Twitter na época, assim. Você não podia ter mais de 30 linhas, 20 linhas. Eu, na época, escrevi uns catatal. Catatal, para quem não sabe, não é o do desenho animado, que também dos irmãos da Ana Barbera. O catatal quando faz um livro grande. Hoje eu não escrevo mais tão catatal assim, mas para não perder a mão, né? Porque eu gosto muito de escrever. E, então, por exemplo, eu fiz 3 matérias, assim, que eu chamo, crônicas. E meu sonho é que agora minha filha reúna todas, e aí sim eu publico um livro. Eu sou meio Dorival Caymmi, às vezes eu deito no sofá e não gosto de levantar só para escrever, ou para tomar um vinho. Porque aí eu fico vendo Netflix agora, né? Quando eu não vou na empresa trabalhar, evidentemente, né? Aí eu chego à noite, então eu escrevia até 5, 6 da manhã. Isso também Mas não é legal, fazendo porque bem para a minha saúde. Acompanha, né, Gilson? Porque aí era 2 garrafas de vinho, 2 crônicas, eu levantava morto. O importante é exercitar, né? E, então, hoje, essa de 13 anos ainda leva para a escola às 7 da manhã, mas eu escrevo das 8 da noite às 11, pelo menos uma crônica. Agora, eu tive uns problemas depois do show do Roberto Carlos, e já estou ótimo, que também de estômago, etc. Não. Comer bobagem, né? Mas, Gilson, deixei de escrever, já me cobraram. Cadê? Achando que eu morri. Não, estou vivo. Gilson, falando sua trajetória é incrível, né? A gente poderia ficar mais uns 5... O pessoal ia me matar, mas uns 5 blocos a mais eu faria fácil com você. Obrigado. De nada. Eu vou encher você. Eu quero só ver. E aí você tem uma carga cultural incrível, né? Desse nosso papo, assim, várias influências, várias referências, né? Gente que você conheceu ao longo, né, de toda a sua história, né? E o que mais... Quem que você, assim, que você se sente mais se conecta com o seu pensamento, né? Seja na música, ou seja no jornalismo. O nome, você quer? Para começar, um nome só aquele que te vem, assim. É difícil, Caetano né? Veloso. Meu amigo pessoal, e não é só por isso. Conte-me mais. Além da obra dele fantástica, né? Está lançando um livro agora. É que o Caetano, a Dedé faz tudo por ele agora, né? Então tem que falar com a Dedé primeiro. A não ser quando ele dá o show, que eu tenho a liberdade com o Caetano de ir no camarim, sempre fui em todos. É que o Caetano tem uma veia literária muito forte também.
Então, além da musicalidade fantástica, que evidentemente, não só para minha geração, mas as pessoas têm que saber disso, Chico Buarque, por exemplo, independente de suas opções políticas, é um letrista que o Caetano fala, não pode existir uma coisa dessa. Só um cara que fez construção já merecia o prêmio Nobel. Também acho. Né? Além que ele ganhou o prêmio Portugal, né? Mas o prêmio Nobel ganhou o Bob Dylan, né? Que tá também é o que eu tenho em todos os discos. Que legal. Robert Zimmermann. Mas o Caetano, eu só dou esse nome por causa disso. Porque o Caetano, o Gil, é musicalidade pura. Não, as letras, as canções do Gil são fantásticas também. Mas o Gil, por exemplo, não escreveria o livro que o Caetano escreveu, 2, por exemplo, né, que eu tenho. Então, por isso que o Bob Dylan também escreveu crônicas. Então, o Caetano, eu tenho essa afinidade muito grande e a gente conversa. Ele fala que eu falo muito rápido, eu falo que ele fala muito mole. Imagina. E a gente... que eu tive um restaurante em São Paulo, ele ia direto, né? Comer sopa de abóbora, lá na Vila Madalena. Abóbora. E, Gilson, então vamos continuar nesse joguinho clichê do jornalismo, de ping-pong, né? Tá. E aí, né, talvez Caetano se enquadraria na música? Uma música, um esporte. Vamos nessa? Vamos nessa? Você tem o Caetano como um cara que... uma referência grande, né? De várias coisas que você faz. Você pode dizer, um livro. Um livro? Tem que ser dela, né? Pode ser até um conto, se você quiser. Pode. Mas um livro, Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Show. E delas também um conto, A Menor Mulher do Mundo. É o melhor conto que eu já li na minha vida. É isso, livro. Literatura. Música, eu já falei o Caetano, como vou dizer que o Caetano seria um prêmio, prêmio especial do júri. Um time. Você está de brincadeira comigo. São José. Boa. O Zezinho Frigi vai gostar, né? Zezinho Frigi vai gostar. Uma saudade. 3 pode, assim, saudade, papai, mamãe, e uma filha que eu tive que, infelizmente, não ficou pouco tempo com a gente, mas não sei, eu gostaria de ter também, né? Que bom. São 3 saudades também. Legal. Um amor. Marisa. Marizinha. Ah, Gilson, bom, então o nosso ping-pong foi papum, rapidinho mesmo, porque o nosso tempo acabou, a gente precisa finalizar o programa. Tava bom, tá tudo bem. Eu faria mais uns 5, mas aí o pessoal vai me matar. Eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui, conversar com a gente, conhecer um pouco da sua história. Porque eu sei que tem muito mais coisa, mas a gente marca aqui o nosso começo. Obrigado, e não só para o staff que fica atrás das câmeras. Obrigado por todos vocês. Beijo. Então a gente fica por aqui e até o próximo programa.